Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que vai ver essa gravação, me chamo Júnior Medeiros, faço parte da agência Centene, que é o Centro de Treinamentos de Estágio Nordeste, e estamos aqui apresentando para você mais um programa de capacitação profissional. Agora, o nosso eixo tecnológico é a Escola do Turismo. Vimos a aula passada que você, que de repente não viu a aula 1, aconselho que você veja essa aula, porque ela introduz não só esse curso, mas o programa como um todo. Sim, fala sobre servir bem, mas também entenda que servir é uma arte que pode ser aprendida e pode ser aperfeiçoada ou desenvolvida. Se servir é uma arte, quanto melhor você pratica essa arte, mais um bom artista você será nessa arte do bem servir, como também ajudará muito a sua pessoa enquanto servidor. Isso vai lhe ajudar a ser um ser humano mais nobre, uma vez que é uma virtude humana elogiável a, a, a arte de servir bem. Servir bem, quer seja como garçom, maître commis, vai proporcionar que você amadureça e cresça como ser humano na sua vida pessoal e, digamos que ter a sua assinatura, a sua pegada por onde quer que você passa, sendo um ótimo profissional. Nós, maître commis, são profissões que há um grande mercado para você conseguir o seu trabalho, a sua dignidade, mas também uma carreira que pode ser seguida com maestria, e isso vai fazer com que você seja alguém tanto reconhecido profissionalmente como pessoa, porque a arte do bem servir faz parte desses profissionais aqui. E claro, com a ascendência da busca por turismo e lazer nesse período pós-pandemia, tais profissões apresentam um cenário promissor dentro do mercado de trabalho, não só a nível de Brasil, mas internacionalmente. Daí nós aconselhamos você que quiser progredir na área, faça um novo idioma, uma vez que você vai entender que faz parte do trabalho de um profissional que trabalha nessa área de garçom, ele precisa ter etiqueta, elegância do seu vocabulário mãe aqui, a nossa língua portuguesa. Mas quem aprende um outro idioma vai e consegue voar mais longe e mais alto. Bom, essa parte então do nosso treinamento é principalmente para que você entenda a nossa pegada pedagógica. Nós vimos esse item, mas agora nós queremos dar uma continuação, um novo degrau. Vamos escalar um pouco mais. Em que sentido? Bom, você já está consciente, eu quero ser um maître, um commis, um garçom, eu quero trabalhar nessa área da gastronomia, mas principalmente ali no salão de vendas, atendendo as pessoas. Dependendo do restaurante, e pasmem, não só os grandes, muitos médios e pequenos restaurantes estão contratando profissionais de recursos humanos para primeiro fazer a seleção para trabalhar lá. Então, é importante você se formar, estudar, ter experiência. Agora, para ingressar num restaurante nobre, ou até mesmo, como eu falei, um restaurante de médio porte, mas se tiver um profissional de recursos humanos, provavelmente ele vai trabalhar com a filosofia chamada seleção por competência. E o que é seleção por competências? É que você vai entrar lá por méritos. Não será mais a famosa indicação. Até faz parte de alguns restaurantes um profissional do RH perguntar à própria equipe se eles indicam alguém para trabalhar lá. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que ter o mérito, passar pela entrevista para conseguir o espaço dele. Há muitos outros que não permitem parentes de primeiro grau trabalhando juntos. A filosofia da empresa acha que pode confundir o pessoal do profissional, de repente o profissional que hoje é garçom se torna um maître, e está o irmão dele lá, como é que ele vai trabalhar
com profissionalismo. Há casos e casos. Há empresas que não têm esse problema, permite, mas outras que não. O que eu quero mostrar nesse momento é que, se há um profissional de RH lá, você vai passar por uma entrevista ou análise do seu currículo, chamada gestão de pessoas por competências, ou seleção de pessoas por competências, e mediante os princípios de meritocracia, as pessoas entraram lá porque tem, como o próprio nome diz, competência para isso. Não foi por indicação ou porque é parentesco de alguém. Pode até ter parentesco, dependendo da filosofia do empreendimento que você quer trabalhar. Pode até ter, mas você está lá por méritos. Nesse sentido, nós queremos abordar esse ponto importante. Sim, a arte do bem servir para garçons, maître e commis, você precisa entender como passar por essa fase aqui. Porque muitas vezes a experiência nossa, nós vamos e temos toda uma série de 6 cursos para desenvolver mais as competências de tais profissionais. E há muitos bons profissionais sabendo as rotinas, as operações básicas de um maître, de um commis, de um garçom. Só que muitos não sabem como se comportar na entrevista de emprego ou não sabem como fazer o seu currículo, como se comportar diante do profissional de RH para ser selecionado e aí sim você desempenhar a sua função. A minha aula de hoje eu vou falar sobre isso. O que é, então, essa competência profissional que os profissionais de RH vão fazer para selecionar alguém que vai entrar na empresa, que vai manter o padrão ou elevar o padrão. Então, perceba, há um livro chamado Seleção por Competências, da editora FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Eu aconselho vocês a ler, ou se quem está vendo aqui é um profissional da RH, veja, é interessante esse livro para que você monte a sua seleção de pessoas com foco em competência. Se tornou comum e rapidamente generalizado nas empresas pela facilidade de você trabalhar com essa ferramenta de gestão. O que é, então, seleção por competência? Essa palavra competência, ela é oriunda de 3 palavrinhas, chamada conhecimentos, habilidades e atitudes. Observe, se eu pegar a sua primeira letra aqui, de conhecimento C, habilidades H e A de atitudes, vai virar chá. Então, é o famoso chá, ou seja, o que é a competência de um profissional? É um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes que um profissional tem, que faz com que ele passe um processo seletivo, entre na empresa e cresça, faça carreira. Então, a competência, a primeira coisa que está relacionada é com o conhecimento da pessoa, é o saber teórico que ele tem. Depois, o grande desafio é que esse saber teórico se tornou prático, se tornou uma habilidade. E, por último, são as atitudes que fazem com que a pessoa permaneça no emprego, cresça ou seja demitido. Então, o conhecimento, as habilidades até faz com que você seja aprovado numa entrevista, no processo seletivo, mas serão as suas atitudes, é o seu querer fazer que vai fazer com que você permaneça na empresa, seja, digamos que, promovido ou demitido. Bom, então vamos falar de cada um agora. No caso, eu estou olhando para alguém está ingressando na carreira profissional, ou quer manter no mercado, ou quem sabe uma oportunidade melhor. É um hotel 5 estrelas, 5 garfos, como é que eu faço para ser, pelo menos, o meu currículo observado pelo profissional do RH? Primeira coisa, eles vão olhar o seu conhecimento. Sim, haverá em cada cargo de uma empresa que tem um profissional já ativo, eles fazem o perfil do cargo. Então, cada cargo na empresa existe um organograma,
O organograma tem o cargo e o perfil de cada cargo, com as respectivas funções, ou até mesmo POPs, procedimentos operacionais padrão de cada cargo, mas geralmente são as funções principais que devem ser desenvolvidas, e para aquele cargo existe uma ideia de um perfil ideal. O RH diz, bom, esse cargo aqui, garçom, nosso ou comim, ele vai desenvolver tais rotinas, tais operações, tais funções, e para que ele desenvolva bem, qual é o perfil que eu tenho que ter aqui? Nesse perfil, a primeira coisa que ele vai avaliar são os conhecimentos escolares, acadêmicos. Sim, e dependendo da empresa, isso é documentado. Olha, para esse cargo aqui de gestor, tem que ter nível superior. Ou para um cargo nosso de, sei lá, já no hotel de recepcionista, talvez o ensino médio ou superior incompleto. Então, cada cargo vai exigir qual é a escolaridade necessária para que a pessoa, pelo menos, tenha o currículo que o RH separa, joga isso aqui para entrevista. Então, é o currículo que será analisado. Haverá os conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos também profissionais. O que são, então, os conhecimentos acadêmicos? Aqui já mostra a figura, no caso nosso, o nosso ensino brasileiro, é o nosso famoso nível superior, médio, ou ensino fundamental. Meu amigo, se você está vendo essa série aqui, e tem um ensino fundamental, ou até mesmo você já tem 18 anos, ou próximo, e é analfabeto, há uma senhora que, entendam-me, apesar de ela ser envolvida com política, mas eu vou falar como professora, é a Marina da Silva, a professora Marina da Silva. Eu não vou querer falar a política, mas sim a professora Marina da Silva. Ela foi alfabetizada já próximo aos seus 18 anos, na Amazônia, onde ela morava. E a história dela é muito bonita, que ela conseguiu se alfabetizar, depois ela fez o seu ensino fundamental, médio, e se tornou uma professora universitária. E quanto mais primeiro ela queria muito ler, e quanto mais ela lia, mais conhecimentos acadêmicos ela tinha, e mais diplomas ela conseguiu fazer, melhor foi a sua empregabilidade. E é isso que nós queremos falar agora para você. Se você só tem ensino médio, hoje, que tal você se programar até mesmo financeiramente? Faça uma faculdade. Existem as opções à distância, faculdades públicas, mas é importante você entender que, para determinados empregos, eu estou falando de restaurantes, muitos até nível com pós-graduação exige para você entrar. E esses conhecimentos acadêmicos, eles envolvem também, principalmente, o domínio do idioma. E, claro, o principal idioma que nós devemos dominar é o português. É o nosso idioma que nós precisamos ler para ter como, de repente, você ser convidado para ser garçom para um grupo de diplomatas e empresários, e você, se tiver o domínio de outros idiomas somado com a formação, vai ser muito importante para você ter o seu currículo selecionado. Veja, eu estou falando desse aspecto aí. E quanto mais a leitura de alguém, melhor é esse aspecto aqui do seu conhecimento acadêmico, evidenciado pela fala. Uma brincadeira no meio dos profissionais de recursos humanos, que uma candidata chegou para o profissional de RH com o currículo, e eles começam a testar o currículo, e dizia que ela falava inglês, espanhol, italiano, alemão, francês, e colocou também grego. O profissional do RH disse, você fala 6 idiomas? Sim, falo o básico, mas falo. Aí ele disse, e o português? Ela disse, bom, o português varia, né, moço? Varia. Ou seja, varia.
Como é que alguém diz que tem 6 idiomas e não tem o cuidado de ler? Porque quando nós lemos, vamos adquirindo, com certeza, espontaneamente, o domínio da nossa língua mãe. E uma vez mais, curso de idiomas, aí vai aumentando a sua carreira. É importante também você ter experiência profissional. Muitas vezes você não tem ainda até a formação, mas tem experiência. Eu trabalhei durante 10 anos no hotel tal. Só o fato de você passar, entenda, um ano em determinado estabelecimento já conta aqui. Um profissional do RH, ele vai ver, puxa, esse cara aqui, ou essa moça, ele ou ela não tem ainda faculdade. Ok, mas já passou 5, 10 anos de praia em restaurantes de 3, 4, 5 estrelas, ou 3, 4, 5 garfos. Ou seja, ele sabe que durante um ano em que um profissional atua no estabelecimento que tem já protocolos, treinamentos, com certeza esse rapaz aprendeu muito. Então, a experiência profissional ela é tão importante quanto os conhecimentos acadêmicos. O bom é que você tem as duas pernas. Não é bom ser saci. Dá para chegar em algum lugar como saci, uma perna só dá, mas é importante ter as duas pernas. Eu tenho experiência, eu estou tendo capacitação. E aí, a experiência profissional, ela é evidenciada em você trabalhar ou você está sempre participando de congressos, de treinamentos, de palestras, para que você mostre que eu estou há 10 anos na empresa, tenho, sei lá, um ensino médio, nível superior, mas periodicamente eu estou me reciclando, estou fazendo curso, inclusive um dos cursos mais requisitados ultimamente, que é a série de cursos da Escola do Turismo da Centene, e isso é importante, porque a capacitação profissional vai ajudar o seu currículo a um monte de currículo, quais são os que vão se adequando ao cargo. E a primeira coisa que eles olham é conhecimentos acadêmicos, profissionais. Acadêmicos, a sua escolaridade, conhecimentos profissionais, a sua experiência profissional ou quantos cursos você fez recentemente. Não adianta botar curso 2018, era antes da pandemia. O mundo muda, cursos têm que ser atualizados, são cursos livres e rápidos, para você mostrar que está o tempo todo atualizado. Só envelhece quem não se atualiza. E aí, você monta o seu currículo, ou entra numa rede profissional. Aqui é uma rede social voltada para profissionais, chamado LinkedIn. Você, de repente, gosta muito se você é um jovem, eu tenho minha conta no Instagram, no Facebook, mas se você quiser trabalhar, a sua rede é essa, é o LinkedIn. Lá tem vagas, todos os profissionais de RH estão lá, prospectando clientes. Eles sabem que o LinkedIn é um currículo vitae ao vivo. E aí, eles separam os bons currículos, aí vem a fase 2. O currículo vai fazer com que você venha participar de um processo seletivo, que são as famosas entrevistas. Na entrevista, o profissional vai ver se aquilo que você diz no seu currículo é praticável. Ou seja, o conhecimento tem que se tornar habilidade. Não tem a nossa carteira de habilitação para você poder dirigir no Brasil, ou seja, para ter uma carteira de habilitação para ser motorista, antes você fez uma série de conhecimentos. Aí tem uma prova. Quem passa na prática, aí realmente tem aquela carteira. Eu sou habilitado, eu tenho condições de desenvolver, por exemplo, dirigir um carro, porque eu conheço a legislação e conheço aqui o básico para guiar um automóvel com segurança. Essas habilidades, então, é a prática, ela é dividida em duas categorias. Existem as hard skills, que são as habilidades técnicas, e as soft skills são as habilidades comportamentais. Durante o processo seletivo, as pessoas vão ver isso.
O processo seletivo é uma entrevista, depois é um teste, é uma dinâmica. O que é que ele vai ver? Bom, se for comportamental, ele vai olhar suas aptidões emocionais, sociais, mentais, ou seja, o seu lado da inteligência emocional. Do lado técnico, ele vai ver se você tem já o domínio sobre alguns procedimentos para poder atuar em determinada área. Aí onde entra a famosa experiência ou, no caso, capacitação. E, finalmente, o garçom métrico Min, de acordo com as habilidades técnicas e comportamentais que ele mostra ali na entrevista ou no processo seletivo, tem processo seletivo que às vezes dura uma semana para escolher a pessoa. Aí vai vir, por último, as atitudes. Porque são as atitudes que faz com que, opa, que o rapaz entrou, ó, ele teve um bom currículo, teve os conhecimentos, a experiência necessária, passou pelo processo seletivo, mas serão as atitudes, os primeiros 90 dias, que vai fazer com que ele permaneça ou não no trabalho. Principalmente atitudes voltadas para essa arte do bem servir. E aí eu vou fechar essa aula de hoje dando só uma dica que a gente vai continuar lá na frente. Porque a aula de hoje é estude, tenha oportunidades, mesmo que você está trabalhando num restaurante pequeno, dê o seu máximo. Aquela experiência naquele restaurante conta para você galgar um restaurante maior. Mas estude, se aprofunde, não só estude por estudar, coloque-se em prática, isso faz parte da sua competência. Mas durante o período que você estiver trabalhando, um restaurante de bairro pequenininho, na lanchonete, ou um restaurante 5 estrelas, serão as suas atitudes que vai fazer com que você cresça na empresa. Isso é importante. Há uma frase de uma senhora, Margaret Thatcher, que ela dizia do Mahatma Gandhi. Eles falavam assim: cuidado com o que você lê ou assiste. Né? Na época não tinha, eles falavam ler. Cuidado com o que você lê, porque aquela leitura vai gerar em você pensamentos. Cuidado, então, com os pensamentos que você está desenvolvendo, porque isso vai virar frases, palavras. Cuidado com suas frases repetidas, elas podem gerar atos. E cuidado com seus atos, porque se você repete atos, conscientemente vira uma atitude. E a atitude, quando ela é também praticada, vira hábito. E depois que vira hábito, está formado o caráter profissional. Então, meu amigo, minha amiga, espero que você entenda o peso, o poder da atitude, de atributos, pequenas ações que, se um garçom num bairro ou numa empresa grande pratica diariamente pelo peso da sua profissão, isso vai fazer com que ele se torne alguém, como eu falei no início, uma boa pessoa, admirada em casa, no trabalho, no seu bairro, na sua vizinhança. Então, vou citar aqui essas atitudes porque elas estão atreladas à arte do bem servir e vai ser já um convite para a próxima aula. Primeira atitude, controle, controle emocional. A habilidade de lidar com os próprios sentimentos em momentos de tensão é uma virtude muito valorizada na profissão garçom. Não só neste ofício, mas em qualquer outro que tenha como pilar básico a comunicação direta com o público. Nesse cenário, um ótimo profissional é capaz de trabalhar sob pressão e resolver imprevistos com naturalidade e bom senso. Portanto, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. A arte do bem servir envolve o quê? Ter controle emocional, principalmente em focos de tensão. Segunda coisa, boa memória. Um garçom impecável é capaz de memorizar vários pedidos de uma só vez, sem que o cliente tenha que repetir suas palavras excessivamente. A ordem do pedido também é muito importante, assim como a memorização de solicitações pessoais, como com gelo ou sem cebola. Portanto, a arte de decorar pedidos pode e deve ser vista como requisito básico no momento da contratação ou nos primeiros 90 dias, que é a famosa experiência. Então,
Nós vamos ver isso aqui também. A arte do bem servir envolve isso. Memorização. Práticas. Terceira coisa, agilidade. Agir rápido faz parte da rotina da provisão garçom. Afinal, deixar o cliente aguardando a chegada do seu pedido por longos períodos é um erro gravíssimo na gestão do estabelecimento. O funcionário deve ser ágil o suficiente para anotar e entregar os pedidos, calcular os preços e circular pelo local com rapidez. Aqui, o senso de urgência é muito importante. Daí a gente quer mostrar um pouco para vocês sobre senso de urgência e saber gerenciar seu tempo fazendo o seu trabalho com eficácia e eficiência, tendo essa palavrinha chamada agilidade. Outra atitude, conhecimentos culinários, ter noções básicas sobre gastronomia em geral é uma ótima qualidade para o profissional garçom. Isso porque muitos funcionários costumam ser questionados sobre as melhores sugestões de refeições e bebidas do cardápio. E, na maioria das vezes, sua opinião é levada em consideração pelo cliente na escolha do pedido. Logo, conhecer um pouco sobre os ingredientes, o modo de preparo e a origem dos alimentos faz toda a diferença. Mais uma atitude que vai virar um curso, os protocolos e as etiquetas do profissional garçom. É importante você ver isso aqui. Garçons devem ter atenção redobrada com seus gestos e atitudes, principalmente nos detalhes. Nesse sentido, é preciso colocar em prática algumas regras de etiqueta para que o atendimento ao cliente seja impecável. A posição correta dos talheres, o lado certo de servir e retirar os pratos. O jeito de arrumar a mesa e a cordialidade com o freguês são exemplos da boa conduta da profissão garçom. Outras características importantes, experiências anteriores da profissão relacionadas à arte de fazer amigos, influenciar pessoas, nós vamos ter um curso sobre isso. Conhecimento sobre o estabelecimento para que você mantenha ele sempre organizado, bonito, com a boa aparência, com a boa higiene. Nós também vamos falar sobre algo ao ver o programa 5S. Comunicação assertiva. Haverá um momento para falar sobre liderança, nós vamos falar isso. E outros aspectos do proativo, do profissional proativo, aquele que tem pontualidade, assiduidade, nós vamos abordar. E, como eu falei, saber trabalhar com conflitos, principalmente se está no restaurante, que deveria ser um momento de família, nobre, mas às vezes há pessoas que excedem ou na comida e na bebida, no caso da bebida, se tornam chatos e você tem que saber lidar com isso, principalmente o maître e o garçom, o commis, é simpatia, carisma, paciência. Nós abordaremos esse assunto na próxima oportunidade. No momento, nós vamos parar a nossa apresentação e a gravação. Espero ver você na próxima aula. Que Deus abençoe a todos.